Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao episódio número 81 de Emoções em Podcast. E hoje vou ter o tema de Enneagrama, o mapa para o crescimento profissional. E terei como convidada a querida Verónica Faria. Olá, Verónica, tudo bem? Olá, Ana, está tudo? Fantástico. Então, para quem ainda não conhece a Verónica, vou fazer assim uma pequena apresentação, isto é só uma breve apresentação. Então, ela é mãe de duas meninas, ela é professora e formadora há mais de 15 anos, acumula milhares de horas de formação em organizações públicas e privadas e abertas também ao público em geral. Foi vereadora na Câmara Municipal de Câmara de Lobos entre 2015 e 2017. É certificada em Educação para a Saúde pela Universidade do Minho, licenciada em Educação Sénior, mestre em Gerontologia Social, pós-graduada em Gestão de Recursos Humanos. É também ainda detentora de várias especializações em várias áreas, nomeadamente inteligência emocional, somos ambas apaixonadas pela área da inteligência emocional, do coaching, da programação neurolinguística, Enneagrama, entre outras. É professora convidada pela Escola Superior de Enfermagem, a São José de Cluny, será? É Cluny? Exatamente, Ana, exato. Pronto, eu não quero dizer mal. E palestrante internacional nas áreas do desenvolvimento humano. Ela é escritora, lançou o seu primeiro livro, Desperte o Melhor de Si, uma jornada rumo ao sucesso, e este livro foi lançado em 2021. Foi coautora de 2 livros na área do envelhecimento ativo e também escreveu sobre o Enneagrama das personalidades. E dado que o Enneagrama é uma ferramenta que ainda não foi explorada aqui, nas Emoções em Podcast, e sinto que é uma ferramenta muito poderosa, não poderia deixar de ter aqui a Verónica para nos falar um bocadinho mais sobre isto, sobre esta ferramenta de desenvolvimento pessoal, que acaba por ser mais uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, e que se calhar algumas pessoas já ouviram falar, mas não conhecem muito, e então a Verónica vai abrir aqui um bocadinho o véu sobre o que é isto do Enneagrama, quais é que são os benefícios das pessoas conhecerem o Enneagrama, quer para a sua vida profissional, quer também com repercussões na sua vida pessoal, porque acaba sempre por ter. Então, eu iria começar mesmo por aqui, Verónica, iria te perguntar, para quem não está familiarizado com este conceito do Enneagrama, explica brevemente o que é isto do Enneagrama e como é que ele se diferencia de outras ferramentas que existem para o desenvolvimento pessoal. O Enneagrama é um mapa que defende a existência de 9 perfis de personalidade e, portanto, 9 formas de pensar, sentir e agir. Quando nós analisamos a questão do Enneagrama, nós compreendemos exatamente como é que nós pensamos, porque é que nós fazemos aquilo que nós fazemos, e isso dá-nos uma visão totalmente diferente para nós podermos avançar na nossa vida, seja ela profissional ou pessoal. Porquê é que eu gosto tanto do Enneagrama? Porque o Enneagrama vem-nos mostrar com muita profundeza as nossas motivações, as nossas crenças, os nossos bloqueios, e não só o comportamento. Nós não somos o nosso comportamento, nós temos vários comportamentos que, por detrás desses comportamentos, nós temos motivações, e o Enneagrama mostra-nos exatamente quais são as nossas motivações, o que é que nos faz fazer aquilo que nós realmente fazemos, e isso é absolutamente transformador. Porquê? Porque não basta conhecermos o resultado, nós temos que conhecer o que é que está por trás desse resultado. Ok. Mas fala também, diz assim basicamente em que é que consiste. Essa ferramenta consiste em quê, não é? Porque trata aqui de vários tipos de perfis de personalidade. Avança só mais um bocadinho. Olha, o Enneagrama mostra-nos que existem 9 perfis de personalidade, 9. E, portanto, são 9 formas de pensar, sentir e agir. Nós temos 3 tríades, sendo que temos uma tríade mental, uma tríade emocional e uma tríade instintiva. E nós, de alguma forma, estamos inseridos dentro de uma dessas tríades. E isso já, só por si, já é um grande diferencial. Eu perceber onde é que eu me insiro, eu perceber qual é que é a minha inteligência predominante. Certo, ok. E, entretanto, como é que ele pode ser utilizado realmente para ajudar a promover mais o crescimento profissional de cada indivíduo? E a melhorar a dinâmica que a pessoa tem no seu local de trabalho, em qualquer cargo onde esteja. Como é que essa ferramenta poderá ajudar nesse sentido? Esta ferramenta vai nos ajudar no sentido em que eu consigo perceber quais é que são os meus dons, os meus talentos, quais é que são as minhas habilidades, em que é que eu realmente me destaco, e aí
Tendo em conta este conhecimento, vou escolher qual é o trabalho que me traz de alguma forma mais impacto, mais motivação, qual é o trabalho que se adequa àquilo que realmente são as minhas necessidades. E dentro do local de trabalho, nós conseguimos adequar a nossa intervenção de acordo com o nosso perfil de personalidade, conseguimos melhorar os nossos relacionamentos, conseguimos inclusivamente ajustar a nossa forma de comunicar para que nós consigamos chegar a todas as pessoas dentro do ambiente de trabalho e, naturalmente, também fora dele, Ana. Ok. Ou seja, às vezes a pessoa até poderá estar infeliz no seu local de trabalho e estar a pensar em mudar de local de trabalho, e às vezes basta mudar a função que tem no seu local de trabalho para outra, não é? Se conhecer melhor. Acaba por ser Exatamente. isso. Exatamente. Às vezes nós pensamos que tem a ver com o local de trabalho e não tem a ver necessariamente com o local de trabalho, tem a ver exatamente com a função que nós estamos a desempenhar. Porque, por exemplo, se eu tiver uma pessoa que ela é mais entusiasta, que é o perfil entusiasta, ele vai gostar de ter mais interação, mais dinamismo, mais festa, mais alegria, e estas pessoas têm uma predisposição maior para determinadas tarefas que não sejam rotineiras. Ou seja, eu não preciso mudar de trabalho muitas vezes, eu preciso de olhar e compreender se a função que eu estou a exercer ou a forma como eu estou a exercer aquela função é aquela que me faz realmente sentir entusiasmo. Sim, porque lá está, há pessoas que são naturalmente mais criativas, mais do movimento, outras que preferem fazer sempre o mesmo tipo de trabalho e são ótimas, não é? São as pessoas do detalhe, das tarefas rotineiras e que elas preferem fazer sempre assim. E a pessoa já sabe que pode contar com aquela pessoa para fazer sempre bem feito, porque ela tem o seu processo, não é? E independentemente do seu tipo de perfil, vão estar mais encaixadas num lado ou no outro, não é? Tu dás formação há imensos anos. Podes partilhar connosco assim uma experiência de alguém que tivesse visto assim mudanças significativas na vida dela? Sim, olha, eu dou formação em contexto empresarial nas escolas e recordo-me isto era 2018, eu estava a dar formação numa empresa sobre Enneagrama para uma equipa de liderança. E aquilo que um dos líderes decidiu fazer foi adequar a função de cada um dos colaboradores ao seu perfil de personalidade. Ou seja, ele fez o teste, pedia às pessoas que fizessem o teste do Enneagrama para compreender quais eram as atividades, as tarefas, ou como é que os seus colaboradores gostavam de aplicar aquelas tarefas. E ainda recentemente, eu tive essa pessoa a participar numa formação de Enneagrama e ele disse-me, Verónica, que fez total diferença na minha atuação enquanto líder e também na forma como os colaboradores se sentem amados, respeitados e aceitos, porque no fundo nós todos queremos ser amados, respeitados e aceitos em qualquer contexto. E se eu percebo qual é a motivação da pessoa, eu consigo adequar a minha interação, o meu comportamento e fazer com que as pessoas consigam efetivamente se sentirem felizes no seu local de trabalho. E isso foi uma mudança absolutamente extraordinária. Tenho visto algumas pessoas também, aqui mais no contexto das mentorias individuais, a conseguirem fazer transição de carreira, a conseguirem olhar para os seus dons, para as suas habilidades. E até digo mais, Ana, eu própria, conhecendo o meu perfil de personalidade, eu percebi que haviam dons que eu tinha e que eu pensei que não eram dons, isto são coisas normais. E quando eu percebi que não, isto é algo que se destaca em mim, então eu vou aproveitar isto, eu vou aproveitar estas características para eu conseguir me destacar e conseguir fazer aquilo que eu faço de uma forma muito mais profícua e de uma forma muito mais leve. Sim, faz-me todo o sentido. E assim, alguém que está mais feliz no seu local de trabalho, também alguém que depois o trabalho começa a ficar um bocadinho mais leve. Se nós estamos a fazer um tipo de trabalho que não é bem aquilo que a gente gosta, obviamente que vamos gastar o triplo da energia. Quando estamos a fazer uma coisa que não temos muito prazer em fazer, vamos gastar muito mais energia do que o que gastaríamos quando nós estamos a fazer uma coisa que gostamos. Quando estamos a fazer uma coisa que gostamos, depois que entramos em flow e o tempo nem custa a passar e toda a gente tem a ganhar. E às vezes basta que numa empresa, digo eu, não é? As pessoas estejam em funções que são funções erradas para o seu perfil, que a produtividade nunca vai ser tão boa. Se toda a gente estiver encaixada, mesmo como essa experiência que tu agora partilhaste connosco, não é? Se cada pessoa estiver encaixada na função certa, não é? Em relação ao seu perfil de personalidade, com certeza que vai toda a gente ganhar. As pessoas andam mais satisfeitas
e obviamente o ambiente vai ser melhor e com certeza que também serão mais produtivas, sem dúvida. Então estamos a contribuir para o bem-estar e para a produtividade também nas próprias empresas, faz-me todo o sentido, não é? Pronto, eu acho que também já falaste, ia-te perguntar aqui, existem tipos de personalidade que são mais adequados para determinadas profissões? Ou será que uma pessoa com determinado perfil consegue fazer tudo, ou consegue se encaixar em tudo? Explica-me. É assim, primeiro nós temos que analisar o que é que nós realmente gostamos de fazer. Qual é que é a nossa paixão, não é? Eu, por exemplo, eu adoro dar aulas, mas não significa que existe um perfil específico para dar aulas, não existe. Por isso é que a primeira coisa é identificar o que é que realmente eu gosto de fazer, qual é que é a minha paixão e depois o que é que nós vamos analisar é que existem sim determinadas perfis que têm determinadas competências emocionais que os vão fazer aquela tarefa de uma forma completamente diferente. Eu vou dar um exemplo. Um perfil tipo 8, que é o nosso controlador, o nosso líder, ele tem uma grande competência emocional que é a capacidade de entrar em ação muito rapidamente. Ou seja, são pessoas que entram quase que nem pensam, é fazer ação a ação. Ou seja, aquela pessoa tem uma capacidade de execução acima da média. Portanto, se eu estou numa empresa, se eu quero alguém mais ágil para fazer uma determinada tarefa, é justamente aquela pessoa que eu vou requisitar, que eu vou ter. Agora, existem pessoas que são mais mentais e gostam mais de estar no planeamento, na tranquilidade, são pessoas mais visionárias. Deixa-me analisar daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, como é que será. E isto é fundamental também termos numa empresa pessoas com esta característica. Portanto, o que é que eu diria? Que, sim, existem competências emocionais que se vão destacar em cada um dos perfis, mas que eu posso adequar à minha profissão. Eu vou dar um exemplo, Ana, que eu tenho visto muito. Vou falar de um perfil que é o perfil tipo 5, que são os observadores, que são pessoas que têm muito conhecimento, mas que tendencialmente, eu digo tendencialmente porque isto depois tem a ver com o nível de consciência das pessoas, tendencialmente são pessoas que têm uma comunicação muito fechada, têm uma comunicação muito regrada, monótona e acabam por trazer informação e conhecimento, mas não de uma forma entusiasmante. Portanto, para que esta pessoa se destaque, por exemplo, numa área da comunicação, numa área de formação, precisa de desenvolver a habilidade de comunicar com entusiasmo. E é possível, claro que sim, mas não é possível, não é uma coisa inata, ou seja, a pessoa vai gastar mais energia para aprender essa competência. Às vezes, se valer a pena, não é? Se valer a pena, ok, vou apostar em trabalhar esta competência, mas é aquilo que eu sinto, não é? Há determinadas coisas que nós temos um potencial enorme, não é? Já é inato em nós, por isso, quanto mais a gente desenvolver, maior vai ficar a nossa capacidade e a nossa competência, que já é boa, não é? Quando vamos desenvolver uma capacidade ou uma competência que não nos é tão fácil, vai nos custar um bocadinho mais. Às vezes vale a pena, não é? E às vezes, não perdermos alguma oportunidade aqui ou ali, vale a pena apostar. Mas eu sou apologista de apostarmos mais nas nossas forças do que propriamente nas nossas limitações, porque há coisas em que nós somos mesmo bons. E quanto mais nós as desenvolvermos, melhor vamos ficar para nos destacarmos. Eu sou sempre mais aposta nas tuas forças, porque é aí que vai sair mais naturalmente. Obviamente, há uma determinada limitação, ok, que se eu a superar ainda vai ser melhor para mim, ótimo, mas aposta muito mais fichas nas tuas forças do que nas tuas limitações. Aliás, diz. Isso é um dos princípios do Enneagrama, é nós olharmos para os nossos dons, talentos, habilidades, as nossas forças, em vez de estarmos sempre a nos focar nos pontos negativos, porque assim, há coisas que eu vou conseguir melhorar, mas eu nunca vou me tornar excelente, ou se me tornar excelente naquela área, vai ser com muito custo, enquanto se eu tiver um dom, um talento, uma habilidade, é como tu dizes, nós vamos entrar num processo de flow que é tão fácil, é tão bom, portanto, vamos gostar. Não é? E diz-me uma coisa, tu falaste em 9 personalidades, mas a pessoa tem sempre, por exemplo, uma personalidade, um tipo que se destaca, mas depois temos mais coisas. Podes nos dizer só assim, no geral, quais é que são, as pessoas ainda ficarem com mais curiosidade para conhecerem a ferramenta e para irem ter contigo? Então, claro. são 9. Podes dizer quais é que são as 9 e, por norma, a pessoa tem uma dominante e, normalmente, é ali auxiliada por mais algumas, porque nós não somos só uma coisa, não é? Exatamente. Ana, então é assim, nós temos um perfil de personalidade
que, por norma, de acordo com os vários especialistas, desenvolve até os 7 anos de idade o nosso perfil de personalidade e nós morremos com esse perfil de personalidade. O que é que acontece ao longo da nossa evolução enquanto seres humanos? De acordo com o Enneagrama, que é uma ferramenta científica, nós mudamos comportamentos. Graças a Deus que nós mudamos comportamentos, não é? Agora, a nossa motivação, a nossa essência continua a ser a motivação e a essência daquele perfil de personalidade. Agora, se nós olharmos, nós vamos buscar características de todos os perfis. Por isso é que, se calhar, eu posso me identificar tanto com o perfil 1 quanto com o perfil 7, até porque eles têm uma ligação. O que é que nós analisamos? Nós analisamos depois qual é que é, de facto, o nosso perfil. E aí é mesmo importante que as pessoas façam um teste validado para saberem qual é que é o seu perfil e só a própria pessoa é que dirá qual é o seu perfil. Por exemplo, eu oriento as minhas alunas, os meus mentorados, a descobrirem o seu perfil de personalidade. Claro que eu vou ajudar o passo a passo e o caminho, mas são eles que vão dizer, sim, Verónica, o meu perfil é aquilo que a Verónica descreveu, o 7, o 1, isso de facto é importante. Porquê? Porque o que nós vimos, Ana, é o comportamento da pessoa. Nós não sabemos a razão pela qual a pessoa faz aquilo que faz. E agora vou percorrer os nossos perfis. Nós temos os perfis mais instintivos e dentro do perfil instintivo são pessoas que entram muito rapidamente em ação, são pessoas que procuram constantemente a autonomia. Nós temos o perfil 8, que é o nosso controlador, o nosso líder, cuja grande competência é entrar em ação rapidamente. É um ímpeto para fazer acontecer. São pessoas excelentes para estar na liderança, para fazer acontecer rapidamente. Agora, têm de ter um pouquinho de atenção e de cuidado. Porquê? Porque muitas vezes adotam uma comunicação muito agressiva, o que faz com que as pessoas se assustem um pouquinho. Sim. O nosso tipo 9, que é o nosso pacificador, ele personifica aquela pessoa que é mais calma, mais pacífica, que procura a paz, que procura a harmonia. São pessoas que tendencialmente têm medo. Conciliadores, não é? Ou são conciliadores. São muito conciliadores, são excelentes a resolver problemas, mas têm um grande desafio, que é como é que eu lido com o conflito. Eles detestam conflitos, razão pela qual muitas vezes perdem muitas oportunidades, porque havendo um conflito em que eles se sintam envolvidos, eles tendem a sair, a esconder-se, porque não querem tomar uma posição. Sim, tem dificuldade em se posicionar, tem dificuldade em colocar limites aos outros, não é? Completamente. Pelo medo do conflito. Depois temos o nosso perfil tipo 1, que é o nosso perfeccionista. E o nosso perfeccionista, ele vê o mundo como certo ou errado. Ou seja, existe um conjunto de regras que têm que ser cumpridas. São pessoas muito éticas, muito íntegras, são pessoas que se criticam a si próprias. Ou seja, estão muito, isto não está perfeito, tenho que melhorar isto. Qual é a grande competência do nosso tipo 1? A persistência. São as pessoas mais persistentes que existem no Enneagrama. É para vamos fazer acontecer e nós não desistimos por qualquer coisa. Agora, tem que aprender também a lidar com o quê? Com a raiva, que é o vício emocional do perfil tipo 1. Ou seja... Não é? Porque, por norma, o perfeccionista, aquele que está em grandes níveis de perfeccionista, eu trabalho muito esse bloqueio do perfeccionismo, não é? E, normalmente, o perfeccionista tem muito mais facilidade em olhar para aquilo que ainda não tem do que para aquilo que tem. Está sempre a olhar para aquilo que ainda falta em detrimento daquilo que já tem. E é isso que depois faz com que atrase os processos, porque nunca tem as competências todas, nunca está suficientemente preparado para avançar, não é? É o grande problema do perfeccionista. Exatamente. E depois ele tende a procrastinar por causa do perfeccionismo, da exigência e da autocrítica. Agora, se nós analisarmos, todos os perfis têm sombras, todos os perfis têm caminhos de crescimento e de expansão. O que é que diferencia é o nível de consciência em que nós nos encontramos. Porque eu posso ter um tipo 1 que já esteja num nível de consciência elevado, o que significa que ele já se percebe, que ele já se conhece, enquanto nós podemos ter um tipo 1 que não tem ainda qualquer processo de desenvolvimento e naturalmente ele estará dentro da sua caverna sem se poder expandir para o mundo. Então nós vimos os instintivos. O consciente acaba por estar mais vigilante. Já percebeu quais é que são os bloqueios que poderão aparecer, não é? E já está mais vigilante a eles, não é? Aquele que ainda não tem essa consciência acaba por passar pior, não é? Sem dúvida. Eu costumo dizer que achei giro teres começado com o 9 e depois foste para o 8 e depois foste para o 1. Isto deve ter algum significado. É para fazermos, olha, é para fazermos a tríade 8, 9 e 1, tríade dos instintivos. Entrar em ação, agilidade, rapidez. Ou seja, são pessoas da autonomia, são pessoas que procuram constantemente autonomia. São as pessoas das sensações do corpo, do entrar em ação rapidamente.
Agora, cada um vai utilizar essa ação, cada um vai utilizar esse impulso de formas diferentes. Ok, já percebi. Nós Já percebi porque é que tu juntaste. Já percebi. Exatamente, Ana. Para percorrermos. Agora nós entramos nos perfis emocionais. As pessoas emocionais, elas utilizam muito o coração, as relações, para conseguirem se afirmar, para conseguirem expandir. Nós temos o tipo 2, que é o nosso prestativo, o tipo 3, que é o motivador, e o tipo 4, que é o romântico. O nosso tipo 2 é aquela pessoa que quer dar tudo ao mundo, primeiro o outro, eu estou disponível para ajudar, para colaborar, mas, por norma, esquecem-se de si próprios. Tem dificuldade em dizer não. São os que têm dificuldade a dizer não, não é? Completamente, Ana. Não têm dificuldade em dizer não, depois sofrem de um síndrome, que é o síndrome da boazinha. Eu tenho que fazer tudo pelos outros para que as pessoas gostem de mim. Isto é muito sofrido, nós estarmos a fazer tudo pelos outros para que as pessoas gostem de nós. Só que isto é interno, nós nem temos muitas vezes consciência daquilo que nos está a acontecer internamente. A necessidade da aprovação do outro para viver, não é? E aqui ele tem um vício emocional que é o orgulho, o não pedir ajuda, o não se predispor a dizer eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Porquê? Porque ele quer estar sempre a ajudar o outro, ele quer ser reconhecido pela ajuda, pelo impacto que está a causar no mundo. Sim. Temos o nosso tipo 3, que é o nosso motivador, cuja grande motivação é performance. Eu quero atingir resultados, eu quero atingir objetivos. Costumo dizer que a personificação do nosso tipo 3 é o nosso grandioso, que é da Ilha da Madeira, como eu, Cristiano Ronaldo. Ele é a personificação do tipo 3, em que é, eu quero atingir objetivos e sou o melhor do mundo. Focado. São pessoas muito focadas. Colocam aquele objetivo e é para chegar lá de qualquer forma, não é? Vão fazer de tudo para chegar lá. Focado, disciplinado e mais do que isso. Eles não querem o segundo lugar. Ou são os melhores ou não são. E, portanto, são pessoas que procuram constantemente os melhores resultados. E, naturalmente, quando eu não consigo atingir esses resultados, a frustração tende a vir. Vem a frustração, vem a culpa, vem a raiva, ou seja, entram em processos emocionais que precisam fazer aqui um grande trabalho. São pessoas extremamente ágeis na comunicação, têm uma comunicação inspiradora e, de facto, aquilo que os motiva é alcançar objetivos. Qual é o próximo objetivo? Certo. Estão sempre movidas a objetivos. É assim que vivem bem. Está tudo certo. Exatamente. E agora o 4. O nosso tipo 4, o nosso romântico. Ai, a vida é tão maravilhosa. Só que a vida é tão maravilhosa. Eu tenho que ser diferente, porque eu não quero ser igual às outras pessoas. O tipo 4 tem uma predisposição para ser diferente, para fazer diferente, para a criatividade, para fazer algo totalmente oposto àquilo que as pessoas estão a fazer. Não são pessoas que gostam de ser comparadas ou de fazer algo igual àquilo que as pessoas estão a fazer. Porquê? Porque eles primam muito pela interação, pelo interno, por mostrar as suas emoções. Aliás, são considerados no Enneagrama os perfis emocionalmente mais intensos. Ora, estão num pico lá em cima, a vida é bela, maravilhosa. Ora, estão num pico cá em baixo, em que estão tristes, estão em baixo, estão melancólicos. Por norma, eles têm muitas vezes esta disparidade emocional. Daí que seja importante procurarem efetivamente autorregular-se. O autocontrole é muito importante neste perfil tipo 4. Ok. Faz sentido. Sim. E, portanto, são 3, não é? São 3. Entramos na tríade dos mentais. Dentro dos mentais nós temos o perfil tipo 5, que é o nosso observador. Temos o tipo 6, que é o precavido. E o tipo 7, que é o entusiasta. No caso do tipo 5, o observador são aquelas pessoas que têm conhecimento, procuram observar, não gostam muito de interação humana. Tendencialmente, são pessoas que gostam mais de trabalhar sozinhas, não gostam de partilhar muitas coisas sobre a sua vida. Porquê? Porque sofrem também de um vício emocional que se chama avareza, retenção. Eu não quero estar com muitas pessoas, não quero partilhar, eu quero viver muito no meu mundo. Daí que eles têm uma grande competência de olhar para o todo, analisar, projetar, mas quando se trata de entrar em ação, têm alguma dificuldade em entrar em ação. Porquê? Porque querem ter toda a informação antes de entrar em ação. E isso não é possível. Nós nunca vamos ter todo o conhecimento do mundo. Sim. Por exemplo, num local de trabalho,
São pessoas que não gostam muito. Ai, vamos ao café, malta, vamos todos ao café. O tipo 5, por norma, não quer, quer estar sozinho. Por norma, são pessoas que nós não sabemos muito sobre a vida privada daquela pessoa. Se calhar só partilham mesmo com quem tem muita confiança na vida, se calhar 2 ou 3 pessoas, não é? É por aí. São muito criteriosos, são muito seletivos. Estou a dizer, Ana, que nas minhas formações, os perfis tipo 5 são os que menos aparecem, são os que mais sofrem nas formações. Porquê? Porque eles começam a perguntar assim, mas será que isto que esta senhora está a partilhar é mesmo verdade? Será que? Onde é que fui inventar assim? Ou seja, eles são muito críticos e, por norma, não gostam de perder tempo com algo para eles que não é importante. Não é comum. E achas que são pessoas tendencialmente mais emocionais ou mais racionais? O que é que elas terão mais? E não são emocionais, eles fogem da emoção, eles são os mais profundos em termos mentais. É tudo muito mente, muito racionalizado. E é como Tens que mostrar as provas científicas, primeiro de tudo, para eles entenderem que o que estás a dizer tem credibilidade, não é? É isso, precisam de provas para entender, e para acreditar e para te ouvirem, nem sequer te vão dar a oportunidade. Exatamente, e às vezes quando vão para a formação já têm feito o trabalho de casa. Eu já estudei para saber se a formadora sabe. E olha, eu já tive isto em contexto formativo. Pessoas de, eu já andei a estudar, mas gostava de saber se isto realmente funciona. E quando eu vou levar esta ferramenta, será que isto é mesmo científico? E eu trago os dados e as evidências científicas, sim, de facto, o Enneagrama é científico. Muito interessante para as pessoas mais racionais verem as provas todas. Eu também, quando falo de meditação, tenho que mostrar os gráficos dos grupos que meditam, dos grupos que não meditam, o que é que acontece no cérebro em termos do hipocampo, das amígdalas, do pré-frontal córtex, porque com evidências científicas as pessoas começam a levar as coisas um bocadinho mais a sério. Sem evidências científicas, sim, está bem a respirar, não é? Exatamente. Lá, mas continua. Nós temos depois o perfil tipo 6, que são considerados os precavidos. São pessoas que procuram muita segurança. Antes de darem qualquer passo, antes de fazerem qualquer coisa, procuram saber se aquilo está correto, se aquilo é seguro. São pessoas que também procuram muitas vezes a validação de alguém para eles ter uma referência. Não de toda a gente, porque eles têm uma dificuldade em confiar nas pessoas, mas quando eles encontram uma referência, o que é que eles tendem a fazer? A perguntar, a questionar. Por exemplo, numa formação, são os mais questionadores da formação. Verónica, mas está a dizer isto e aquele outro. E eu dou por mim a pensar, com certeza, pode ser um perfil tipo 6. Então, o que é que eles gostam? Que nós esclareçamos, que nós mostremos de facto que aquilo é seguro. Em termos de informação, precisam de muita informação, se calhar. Muita informação e para eles é muito importante eu sentir que todas as minhas decisões são decisões seguras. Só que é assim, Ana, acabamos por ter pessoas que poderiam estar a expandir e a crescer e a evoluir na sua carreira, nos seus negócios, mas estão contraídos. Porquê? Porque nós não temos a certeza que aquilo que vamos fazer é seguro ou não. Eu não tenho a certeza se, ao investir num negócio, ao mudar de carreira, se vai dar certo. Ninguém nos pode dar garantias. Mas, se eu não fizer, certamente eu não vou saber, não é? Nunca vou saber. A ideia é vai, enfrenta onde aparecer dificuldades e à medida que elas vão aparecendo, vamos resolvendo, não é? Exatamente. Os 100% seguros não vai dar, não existem. Olha, e eles, um dos vícios, o vício emocional do perfil tipo 6 é a questão do medo. São pessoas que o medo está numa intensidade e numa frequência mais elevada do que nas outras pessoas. E tendem a ser... Principalmente o medo de errar, não é? Principalmente este medo de errar. Isso corre mal, ou não? Se corre mal, não é tanto o medo de errar, é o medo de se não der certo, e se não for seguro. Ok. É sempre haver muita segurança, não é? Ok. Certíssimo. Em todas as áreas, no trabalho, na saúde, no dinheiro, nos relacionamentos, ou seja, são pessoas muito ponderadas. Atenção, também é importante termos esta ponderação, mas tudo o que é em excesso vai trazer naturalmente malefícios. Certo.
Faltam 7, não é? E olha, finalmente temos o 7, que é o nosso entusiasta, que são pessoas que procuram prazer, alegria, liberdade, são pessoas que tendencialmente têm uma grande apetência, uma grande competência para a comunicação, gostam muito de comunicar, de se expressar, não gostam de ambientes de trabalho onde se sintam presos, onde se sintam que existe muita rotina, porque sentem-se completamente entediados. Então eles procuram inovar, são considerados dentro do Enneagrama os mais inovadores do Enneagrama. E para que haja essa inovação, é natural que eles não querem estar constantemente presos a uma rotina. Uma das sugestões que eu dou sempre a quem trabalha com perfil 7 dentro do contexto profissional, eu digo sempre às pessoas, atenção, quando você der uma indicação do que é para fazer para um perfil 7, diga-lhe, olha, eu quero isto pronto até o dia X, mas não lhe diga como fazer. Mas ele vai trazer algo... Sim, ele não gosta muito que as pessoas digam, temos de fazer desta e desta forma. São pessoas que são muito carismáticas, muito alegres, bem dispostas. Naturalmente, por trás disso também escondem o quê? Uma dificuldade em lidar com dor. São pessoas que têm muita dificuldade em lidar com dor. Portanto, eles vão tender a pintar o mundo como algo fundamentalmente bonito, tudo é bonito, mas por detrás é muito importante nós vivermos também os nossos processos de dor. Por isso, Ana, quando nós falamos do Enneagrama, porquê é que eu gosto tanto desta ferramenta? Porque ele não traz só o descritivo da personalidade, ele mostra as motivações, ele mostra o porquê nós fazemos aquilo que nós fazemos, quais são os nossos valores, os nossos bloqueios, e mais do que isso, ele mostra-nos o exato caminho que cada perfil tem que fazer para crescer e evoluir. Por isso eu digo com convicção de que, quando eu conheço a minha personalidade, eu acelero os meus resultados profissionais assim a uma velocidade estrondosa. É como se de repente eu tivesse de facto um GPS que me dissesse qual é o caminho mais rápido. Quando eu tenho um GPS, eu estou perdida. Quando eu tenho um Enneagrama, eu sei qual é que é o meu caminho de crescimento e eu sei quando é que estou a entrar em stress e sei exatamente como sair do meu caminho de stress para poder evoluir e crescer na minha vida. Fantástico. Olha, temos aqui a Maria João Mota Pereira a dizer, eu sou um 7. Já deve ter feito o estudo e já identificou que é um 7. Quase aqui a terminar, gostava muito de saber, como tu sabes, Emoções em Podcast surgiu para contribuir de alguma forma para aumentarmos os níveis de saúde mental e de bem-estar, e eu gosto sempre de perguntar aos meus convidados 2 ou 3 hábitos que tu tenhas na tua vida em prol da tua saúde mental e do teu bem-estar. Partilha connosco. Olha, uma das coisas que eu faço todos os dias de manhã é tirar pelo menos 15 minutos para mim, hoje não dá porque hoje começamos de manhã cedo com chuva, mas gosto de ir para a rua, gosto de me sentar, gosto de fazer a minha meditação, gosto de fazer a minha respiração consciente, porque isso traz um impacto fundamental, traz um impacto incrível na minha vida. À noite, antes de dormir, eu gosto muito de rezar o rezo, porque eu acredito em Deus, e quando há essa conexão, para mim, traz-me leveza, traz-me certeza de que aquilo que realmente eu quero vai acontecer. E antes de eu ir mesmo dormir, fechar assim os meus olhos, uma das coisas que eu faço é: como é que eu quero viver? Quais são os meus sonhos? Quais são os meus objetivos? Isso é algo que eu gosto de fazer sempre. Outra coisa para mim também é muito importante, é nós conectarmos com a própria natureza, porque olharmos para a natureza, contemplarmos o belo, contemplarmos aquilo que nós vimos, que nós ouvimos, que nós sentimos, traz-nos a beleza da natureza, não é? Dúvida. E às vezes eu digo, nós temos tanta coisa boa na nossa vida e estamos tão focados em coisas negativas. Nós agora estamos aqui, conseguimos ver, conseguimos ouvir, temos uma casa, temos internet, temos luz, temos que agradecer. Isso faz total diferença. A gratidão, sim. Fantástico, obrigada. Uma mensagem final que queres deixar? Olha, uma mensagem, que nós tenhamos sempre coragem para viver os nossos sonhos, que nós tenhamos também a ousadia de fazer algo diferente para termos resultados diferentes. Eu acredito que é possível nós vivermos uma vida plena, uma vida alinhada com aquilo que nós realmente queremos. Para isso, é importante nós alinharmos os nossos valores, aquilo que faz sentido para nós, e não seguirmos as modas, porque às vezes seguimos as modas, é seguirmos o nosso coração e nos perguntarmos: como é que eu quero viver? Como é que eu de facto quero viver? E nós estamos aqui para passarmos por uma experiência de vida e essa experiência quer ser positiva. Sim. Muito obrigada. Que mensagem bonita.
E agora, os teus projetos, não é? O que é que tens agora em mãos, em termos de projetos que queiras divulgar aqui? Como é que as pessoas te podem contactar? Eu depois vou deixar os teus contactos todos, mas de qualquer forma, fala agora dos teus projetos atuais. Olha, tenho muitos projetos, muitos projetos. Eu dou formação presencial, tenho as minhas formações presenciais, amanhã e depois vou estar numa unidade hoteleira, aqui na Madeira, a dar formação, de Enneagrama, precisamente, dou formações em contexto presencial, tenho muita formação também online, sempre toda a formação direcionada para que nós possamos ganhar mais consciência, para crescermos de uma forma mais leve, mais alegre. E aquilo que nós temos previsto nos próximos tempos temos uma formação que está sempre a decorrer, que é a Personalidade e Confiança, que é um programa sobre Enneagrama, onde as pessoas têm todo o descritivo dos perfis de personalidade e conseguem perceber quais é que são os caminhos para prosperarem com mais confiança. E depois tenho as minhas mentorias individuais, tenho as minhas mentorias em grupo. Neste momento nós temos as turmas todas fechadas, vamos abrir brevemente, mas aquilo que eu costumo fazer, Ana, sempre, é termos um acompanhamento individualizado para as pessoas que fazem um acompanhamento mais individualizado. Sempre com o foco em quê? Crescimento na carreira, mas com leveza, com saúde mental, com saúde emocional. Porque é nisto que eu acredito, de que me serve estar a prosperar, a crescer, a ganhar dinheiro, a ter um negócio estrondoso, quando a minha saúde mental está um caco. Não, eu quero ter uma carreira que me faça feliz, que impacte o mundo, mas que seja de forma leve, de forma alegre e que não comprometa aquilo que é o meu bem-estar. E que chega à segunda-feira e tu estás feliz, como se fosse uma sexta, Exato. não é? Sem dúvida, sem dúvida. Olha, hoje eu acordei. Quando nós fazemos o que gostamos, tanto é bom a segunda como a sexta, porque É verdade estamos mesmo. alinhados, quer dizer que estamos E olha, alinhados. eu hoje acordei, hoje o meu trabalho foi um trabalho de bastidores. E eu gosto muito da formação, mas para nós darmos a formação, e tu sabes É disso, Ana, preciso nós toda a temos um trabalho preparação. muito. E amanhã eu vou dar formação, vou estar 2 dias a dar formação, e hoje tenho um trabalho muito de preparação, de rever, de preparar o material, mas eu vou ser sincera, eu estava tão entusiasmada a arrumar as capas, o material, e eu vou ser sincera, eu pareço uma criança agora que vou dormir, porque amanhã vou trabalhar com uma equipa outra vez que eu não conheço, uma equipa diferente, e é isto que nós temos que encontrar. E é viver o processo todo, desde a preparação à entrega, não é? É ótimo. Eu também adoro. Uma das coisas que eu aprendi nesta jornada foi: a vida vai ter sempre picos e vales, a vida vai ter sempre altos e baixos, mas ainda assim nós podemos escolher a forma como nós lidamos com situações mais desafiantes na nossa vida. Nós podemos escolher trazer leveza à nossa vida, apesar dos obstáculos que possam aparecer. Adorei, Verónica, como eu já sabia, acho que foi um episódio excelente. Muito obrigada por todas as tuas partilhas. Acho que vais deixar aqui algumas pessoas curiosas para descobrir mais sobre o Enneagrama e agora já sabem quem é a pessoa que podem contactar para fazerem isso. Uma pessoa que está certificada para o efeito e já com muitos anos de experiência. Muito obrigada por ter estado aqui comigo hoje. Obrigada, Ana. E para todos os que ainda nos estão aqui a ouvir, despeço-me até à próxima semana para mais um episódio de Emoções em Podcast.